tema que eu quero compartilhar com você hoje é agosto, mês dos céus abertos. Alguns entenderam, outros ainda estão para entender. Eu vou repetir. Agosto, mês de céus abertos. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: o mês de agosto será um mês de céus abertos sobre a minha vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Você é um empresário, declare: mês de agosto será um mês de céus abertos sobre a minha empresa, sobre os meus negócios. Aleluia. Diga: mês de agosto será um mês que todos os contratos irão romper. Não vou terminar o mês de agosto sem fechar nenhum contrato. Todos que estavam parados até agora vão sair da gaveta, em nome de Jesus. E você crê nisso? Diga glória a Deus. Está esperando uma promoção na empresa? Esse mês é o mês da sua promoção, aleluia. Está esperando uma boa notícia do médico, uma boa notícia do fórum, do seu advogado? Esse é o mês de boas notícias. Pastor, mas o que eu ouvi falar a vida inteira é que mês de agosto é o mês do desgosto. Mentira do inferno. O pai da mentira é o diabo, ele é especialista em mentir. Mês de agosto é o mês do desgosto. Mentira. Você sabe quando surgiu isso? Surgiu isso alguns séculos atrás lá em Portugal, porque as caravelas saíam no mês de agosto para as guerras, para as batalhas. Então as mulheres que casavam no mês de agosto, elas tinham geralmente desgosto. Por quê? Porque os seus maridos iam para a guerra, entravam nas caravelas e não tinham nem lua de mel. E muitos desses homens nem retornavam para casa porque morriam na guerra. Morriam em outra nação, nunca mais a esposa via. Então surgiu essa crendice que mês de agosto é o mês de desgosto. Mentira do diabo. Porque também alguns dizem que agosto é o mês do desgosto, é o mês de azar. Porque foi no mês de agosto que Hitler assumiu o comando da Alemanha. E você já sabe o que deu, como foi a liderança desse cara. Entendeu? O mês de agosto para muitos brasileiros é um mês de azar. Não existe azar, mas muitos têm essa crendice, porque foi no mês de agosto que dois presidentes, um eleito presidente do Brasil se suicidou e o outro renunciou ao seu mandato. Então vários acontecimentos horríveis já aconteceram no mês de agosto, mas também já aconteceram no mês de janeiro, já aconteceram no mês de fevereiro, de março, de abril, todos os meses. Não me interessa o que acontece em cada mês, o que me importa é que os céus estão abertos sobre a minha vida. E se os céus estão abertos, pode acontecer o que for, Deus está comigo e eu viverei o melhor de Deus nessa terra, em nome de Jesus. A minha vida não depende de corona. A minha vida não depende de situação econômica de nenhuma nação. A minha vida depende do reino de Deus. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Mateus 3, 16 a 17. Mateus 3, 16 e 17 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus o quê? Se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Preste muito bem atenção, meus irmãos. Na passagem bíblica, a Bíblia diz que assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram. Agora você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu sugiro que você leia, é importante. Todo crente tem que ler a Bíblia toda no mínimo uma vez na vida. Assim como eu acho que todo cristão deve ir a Israel pelo menos uma vez na vida. Ok? Mas se você não pode ir a Israel, pelo menos você pode, sim, ler a Bíblia pelo menos uma vez na vida. Eu acho que todo cristão tem que ler a Bíblia toda pelo menos uma vez no ano. Pelo menos. Você pega aí o primeiro semestre para ler talvez o Novo Testamento, segundo semestre para ler o Antigo Testamento, ou você inverte, ou vai lendo simultaneamente. Inclusive nós temos um plano de leitura, tá? Se você quer, só solicitar que a gente envia para você pelo WhatsApp, um plano de leitura para você ler a Bíblia em 40 semanas, ok? Muitos irmãos estão nessa pegada desde o início do ano, estão lendo a Bíblia toda em 40 semanas, ok? Então vamos lá, preste muito bem atenção. A Bíblia diz que os céus se abriu quando Jesus saiu do Rio Jordão. Logo que ele foi batizado, saiu da água e os céus se abriram.
Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, quantas vezes você quiser, em todas as versões e línguas, idiomas, você vai ver que depois disso os céus nunca se fechou. A Bíblia você não vai encontrar em lugar nenhum a Bíblia dizendo, e agora os céus se fechou. Não, os céus está aberto sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você crê? Diga glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Pastor, por que a coisa então está difícil? Por que a coisa parece que a minha vida não sai do lugar, está estacionado, entra ano e sai ano, e está do mesmo jeito ou pior? Eu te explico. A Bíblia conta a passagem de um cego. Esse homem, levaram esse homem até o Senhor Jesus, porque ele era cego, e o povo pedia que Jesus curasse esse homem. Sabe o que Jesus fez? Cuspiu no chão, fez um lodo com a terra lá, e passou no olho desse homem. E Jesus pergunta para esse homem, você está vendo? E a resposta do cego foi, eu vejo os homens como se fossem uma árvore. Preste atenção, gente. Árvore é árvore e homem é homem. Não tem como misturar árvore com homem e homem com árvore. Tem alguma coisa errada. E a coisa errada não está na árvore e nem está no homem. O que Jesus fez? Jesus virou as costas, concordou com aquele cego e foi embora? Não. Ele disse, o que você está vendo? Estou vendo os homens como se fossem árvores. Jesus passou a mão outra vez no rosto daquele cego. E agora? Agora eu estou vendo bem. Homem é homem e árvores são árvores. Então, pastor, o que tem a ver com a mensagem? Tem a ver que os céus sempre estiveram abertos. O problema não está nos céus, o problema não está nas igrejas, o problema não está nos pastores, o problema está na nossa vista. Está no nosso olhar. Como a gente olha para a vida, como a gente olha para Deus, como a gente encara a palavra de Deus, como a gente recebe a palavra liberada do altar, como a gente tem comunhão com Deus. Os céus estão abertos desde o dia que Jesus saiu do Rio Jordão, que foi batizado. Nunca mais o céu se fechou. Se você acha que os céus é de bronze, se você acha que Deus não ouve a sua oração, o problema não está nos céus, e o problema não está na outra pessoa, o problema está na sua visão. O problema não estava em Jesus. O problema não estava nas árvores, e muito menos nos homens. O problema estava na visão do cego. Quem está me entendendo diz amém. Agora preste muito bem atenção. Eu quero te dar 3 tópicos aqui para você anotar. Primeira coisa, eu quero que você entenda o seguinte: se você quer viver uma vida, não é um mês. Eu coloquei aqui um mês porque é bem atípico, estamos no início do mês. É um mês que existe essas crendices de azar, de desgosto. Então eu quis colocar aqui, usar o nome do mês. Mas Deus não tem um mês para você de céus abertos. Deus não tem somente um mês. Deus tem a vida inteira de céus abertos. Antes de você nascer, o céu já estava aberto para a sua vida. Antes de você pensar no seu casamento, os céus já estavam abertos para a sua família. Antes de você pensar na sua empresa, os céus já estavam abertos para os seus negócios. E tudo que você colocar a mão, o desejo dos céus é que você prospere em nome de Jesus. Ok? Pastor, como que eu faço para viver uma vida de céus abertos? Como que eu faço? Primeira coisa, anote aí. Decida acreditar na palavra liberada no altar. Simples assim. Decida acreditar na palavra liberada no altar. Eu estou há 46 anos servindo ao Senhor. É lógico que um bom período da minha vida, talvez até os 8, 9 anos de idade, eu não entendia nada muito bem a respeito de igreja, de evangelho. Eu ia à igreja com os meus pais. Mas desde quando eu me entendo por gente, eu nunca vi uma geração, nos últimos 10, 15 anos, tão questionadora com as palavras que saem do altar como está tendo. Mas será que é verdade? Eu não concordo com aquele apóstolo da televisão.
Eu não acho que aquele bispo é explorador. Eu não vou com a cara daquele pastor. Eu não gostei desse cantor. Ei, preste atenção. Deus não levantou profetas. Deus não levantou homens e mulheres de Deus para a gente gostar. Deus liberou e levantou esses homens para nos abençoar. Você tem que decidir acreditar. E se eles errarem, problema deles. Eles vão prestar contas diante do Senhor, meu irmão. Para de ser crente questionador. Quando você questiona, você dá brechas para a murmuração. Você tem que acreditar. Então decida, é uma questão de decisão. Decida acreditar na palavra liberada no altar. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículos 55 a 58 diz assim. Olha aqui. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que o profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da, vamos lá, gente, por causa da incredulidade deles. O problema não estava com Jesus. O problema não estava com os discípulos de Jesus. O problema estava na incredulidade do povo de Nazaré. O povo de Nazaré olhou para Jesus como filhos da família de amigos deles. O povo de Nazaré olhou para Jesus como filho do carpinteiro, como filho da irmã Maria. Olhou para Jesus como irmão de Simão, como irmão de Tiago, como irmão de José, como irmão de Judas. Tudo vai depender na sua vida de como você olha para Jesus. Tudo vai depender na sua família de como você olha para os céus. Tudo vai depender na sua vida de como você vê a palavra de Deus. Preste atenção, Jesus por onde passava, milagres aconteciam. Operava maravilhas, milagres. Pessoas eram curadas, libertas, saradas, restauradas, restituídas. Mas a Bíblia diz que em Nazaré, Jesus não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade deles, do povo. Agora, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado o reino dos céus é tomado o quê? Vamos lá, gente, o reino dos céus é tomado você que está em casa, juntamente com a igreja, o reino dos céus é tomado o reino dos céus é tomado vamos lá, está em casa, repete, cara. Você está prestando culto para Deus, vamos lá. Você está recebendo a palavra do altar. O reino dos céus é tomado a força. E olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. E os que usam de força se apoderam dele. Como que nós devemos agir, se apoderar, usar dessa força para se apoderar dos céus? A vida, irmãos, é uma batalha. E as maiores batalhas que nós enfrentamos começam na mente. Eu estou ministrando aqui, o diabo está soprando um monte de coisa na tua mente. O diabo está querendo minar essa mensagem na tua mente. Quando você pensou em vir para a igreja, preencher, o diabo começou, mas você vai conseguir? E se você preencher esse link e você não conseguir? E você vai, o diabo lutou de diversas maneiras. É assim, foi assim para você entregar sua vida para Jesus. É assim para você ir para uma célula. É assim para você se conectar ao Tadel. É assim para você assumir um compromisso na igreja. É assim para você assumir um compromisso no seu matrimônio, nos seus relacionamentos. É uma guerra, é uma batalha. E não pense você que é só guerra aí, na sua mente, você que está sentado nesse auditório. É uma guerra também para quem está em cima do altar. Nós estamos ministrando aqui e o diabo não libera essa palavra. Não vai acontecer. Não adianta você profetizar. Não adianta você orar. É guerra. Se o ministro que está aqui em cima, ele aceitar a mentira do diabo, ele trava.
Então o reino dos céus é tomado à força. Você tem que agir com força. Eu vou acreditar na palavra que sai do altar. Eu vou acreditar no homem de Deus. Eu vou acreditar na mulher de Deus. Eu vou acreditar na palavra de Deus. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Aleluia. Ainda que 1000 caia da minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Eu sei que os anjos do Senhor estão ao meu redor, me protegendo, me guardando, me livrando por todos os caminhos. Eu não vou parar, eu vou continuar adiante, eu vou até o fim, em nome de Jesus. Eu dei o testemunho de uma jovem senhora. Desde sexta-feira retrasada, ela está enfrentando uma batalha muito forte, muito forte. Mas eu recebi uma mensagem dela essa semana que ela disse: pastor, eu não vou parar. Com meu marido ou sem marido, eu não abro mão de Deus. Com meu marido ou sem marido, eu não abro mão do reino dos céus. Eu vou continuar. Hoje de manhã ela estava aqui no culto, aleluia. Ela estava aqui, depois do culto eu mandei uma mensagem parabenizando. Eu disse: guerreira, vitoriosa, sábia, mulher temente a Deus. É isso, é desse tipo de gente, é desse tipo de crente que Deus está à procura. João disse que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores, homens e mulheres que estão decididos a enfrentar qualquer coisa por causa do reino de Deus. Homens e mulheres que são corajosos, homens e mulheres que agem com força, mas não abrem mão da sua salvação por nada nessa vida. Diga: eu vou agir com força. Declare: eu vou agir com força, mas eu não abro mão do reino dos céus. Não abra mão. Não abra mão. O reino dos céus não são para os frouxos. O reino dos céus não pertence aos covardes. O reino dos céus não pertence aos medrosos. O reino dos céus pertence aos corajosos, que não tem medo de prisão, que não tem medo de ser apedrejado, que não tem medo de ser decapitado, que não tem medo de Covid, que não tem medo da morte, que não tem medo da doença, que não tem medo do câncer, que não tem medo de qualquer outra coisa. O reino dos céus é para pessoas corajosas, para pessoas que entendem a obra redentora da cruz do Calvário, para pessoas que entendem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pessoas que conhecem o seu Deus. Shalom, Adonai, aleluia. Ele é o meu Senhor, Ele é a minha paz, Ele é o meu bem-estar, Ele é a minha cura, Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é tudo que eu preciso, Ele é a minha vida, Ele é mais importante que o ar que eu respiro. Eu não abro mão dEle por nada nessa vida. Aleluia, aleluia. Estou, pela misericórdia de Deus, há 22 anos casado. Se você conversar com a minha esposa, quando nós namorávamos, a gente já conversava sobre esse assunto. A gente falava, eu falava para ela: olha, eu vou ser pastor. E pastor hoje está aqui, amanhã pode estar em outro lugar. Toda mulher quando casa, quer a casa arrumadinha, quer os móveis, seus móveis nos seus devidos lugares, né? Mas geralmente pastor, para onde ele foi enviado, ele vai. Se o móveis for planejado para aquela casa e for para outra cidade e não tem casa, e a casa é menor ou maior, vai daquele jeito mesmo. E eu sempre preparei o coração da minha esposa para isso. Porque, irmãos, eu estou decidido, já faz muitos anos. Eu não abro mão do evangelho, eu não abro mão do meu chamado, eu não abro mão da minha vocação por nada nessa vida. Por isso eu invisto tempo com a minha família, eu invisto tempo com os meus filhos. Por isso eu busco ser o melhor marido, busco ser o melhor pai. Por isso que eu busco apresentar Jesus para os meus filhos. Por isso que eu faço de tudo para que eles entendam o propósito do reino dos céus. Para que eles não venham em nenhum momento querer desistir, retroceder, parar. Porque eu estou decidido, não vou parar. Não vou parar. Por isso que eu busco envolver a minha família no reino. Porque eu não vou parar. Eu já vi muitas pessoas que pararam por causa do cônjuge, mães que pararam por causa do filho, funcionários que pararam por causa de um patrão, pessoas que pararam por causa de uma crise econômica, porque pararam por causa do dinheiro, ganhou dinheiro. Tem gente que para porque nasceu filho. Para porque nasceu filho.
O filho não é para fazer você parar, o filho é para fazer você buscar mais a Deus, porque a sua responsabilidade aumentou agora. Agora não é só a sua salvação, é a salvação do seu filho também. Ensina a criança no caminho em que deve andar, ainda que venha envelhecer, não se desviará dos seus caminhos. Aleluia! Os filhos são como uma flecha na arma de um poderoso guerreiro. Você agora tem que buscar e depender mais de Deus para lançar o seu filho para o alvo certo. Porque se você não tiver sensibilidade espiritual, você pode lançar o seu filho para o dinheiro. Você pode lançar o seu filho para uma profissão que dá status. Você pode permitir o teu filho se autodestruir. Então filho é para te aproximar mais de Deus e não para te afastar de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Diga: eu sou forte. Diga: eu vou agir com força. Ore, levante de madrugada quantas vezes for necessário. Jejue 1 hora, 2 horas, meio-dia, 12 horas, 24 horas, quantas vezes for necessário. Leia a Bíblia quantas vezes for necessário. Todos os dias tenha seu tempo a sós com Deus. Coloque Deus em primeiro lugar, porque você precisa de muita graça, você precisa de muita sensibilidade espiritual, você precisa muito de Deus, porque o reino de Deus é tomado à força. Eu estava agora na sala de apoio pastoral aqui com meu discípulo amado Jean, e falando das coisas de Deus. Eu disse: sabe, Jean, o diabo nunca vai desistir da gente. E ele luta, ele usa todos os momentos para nos derrubar. Ele usa quando você está bem. Ele tenta buscar uma brecha quando você está mal. Ele tenta buscar uma brecha quando você está em crise financeira. Ele busca uma brecha também quando você está bem financeiramente. Ele quer te derrubar e ele tenta te alcançar e te destruir quando você está dormindo, que você está indefeso. Ele usa um desentendimento conjugal, coisa normal, que não era para dar em briga, não era para dar em divórcio, não era para dar em nada, coisa simples de uma conversa, um diálogo. Ele tenta se filtrar ali para destruir o casamento. Quantos casamentos já acabaram em divórcio e depois o casal diz: pastor, foi por uma coisa tão boba que nós brigamos, tão boba, que agora separou, nem eu dou valor para aquilo e nem ele também dá valor para aquele. Boba. Tem casais que brigam por causa de um carro, de um creme dental, mas é tudo que o inimigo ele foi lutando. A Bíblia diz que ele fica como um leão rugindo ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Teve uma brecha, ele busca um confronto seu com seu líder, ou com seu liderado. Às vezes é um não seu, um não que você recebe. Ele busca uma brecha ali para você entrar, para ele entrar e te destruir. Muitas vezes ele busca o sim, ele busca os aplausos. Nos aplausos ele se filtra e te destrói. Numa crítica ele tenta entrar também, ele não vai parar. E eu disse para ele: sabe, querido, nós só estamos aqui porque nós estamos com Jesus. Nunca vamos nos meter a besta de achar que a gente está bom demais e deixar Jesus de lado. Não adianta limpar a casa, não adianta deixar a casa vazia. Tem que ter alguém lá dentro, porque senão o ladrão entra e toma posse da casa. Irmãos, não abra mão de Jesus por nada. Não abra mão do Evangelho por nada. A primeira coisa, para viver uma vida de céus abertos, decida acreditar na palavra liberada no altar. Segunda coisa, faça o que você nunca fez. Querido, sabe, o nosso grande problema é que nós queremos resultados extraordinários fazendo as mesmas coisas sempre. A gente quer sabedoria sem ler a Bíblia. A gente quer vida no altar sem orar. A gente quer que Deus fale conosco, mas a gente nunca se consagra para ouvir Deus. Você sabe, irmãos, o jejum, ontem nós jejuamos 12 horas, consagrando o mês de agosto ao Senhor. O jejum não muda a ideia de Deus ao nosso respeito. O jejum limpa a nossa visão para ver os céus abertos. Só isso. O jejum, não, Deus é Deus, Ele é imutável. Ele diz: sou eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de fazer você prosperar, são pensamentos de paz e de te dar um futuro. Esse é o pensamento dele. E muitas vezes a gente não vive isso porque a nossa visão está embaçada.
tem carne esponjosa na visão espiritual. Então o jejum vem limpar a nossa visão. O jejum, a consagração nos deixa mais sensíveis a Deus. Então se você quer viver o extraordinário de Deus, se você quer viver o que você nunca viveu, faça o que você nunca fez. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 3 a 6. Está escrito: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos também com você. Quem disse nós vamos também com você? Os demais discípulos. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Por que não pegaram nada? Primeiro, estavam fora do propósito. Não era para eles voltarem à prática da pesca. Era para eles esperarem Jesus ressuscitar domingo pela manhã. Tem muita gente que não teve paciência e saiu da posição que Deus chamou você, que Deus colocou você. Preste atenção, não pegaram nada. E por que não pegaram também? Segunda coisa, porque eles fizeram o que sempre faziam. Eles sempre lançavam a rede onde eles achavam que tinha peixe. Eles sempre pescavam no mesmo horário. O pescador sempre pesca na madrugada. É assim ou não é? Eles estavam fazendo o que eles sempre tinham o hábito de fazer. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Em outras palavras, faz o que vocês não fizeram a noite inteira. Vocês lançaram a rede em outra posição, do lado esquerdo, na frente do barco, na ponta do barco, na outra ponta do barco. Tem um outro detalhe: vocês pescaram, tentaram pescar a noite inteira. Agora de manhã, o natural é voltar para casa, não é lançar a rede. Nesse horário do dia, o natural é ancorar o barco e voltar para casa. É lavar a rede, é guardar a rede, é descansar para a madrugada seguinte. Então vamos lá, filhos, façam o que vocês não têm o hábito de fazer. Façam algo diferente. Lancem a rede do lado direito do barco. E eu já estive por 2 vezes no Mar da Galileia. E você entra em uma daquelas réplicas do barco, e geralmente, principalmente quando é o guia judeu, ele te explica muito bem essa passagem bíblica. E ele explicou para nós naquele dia, eu lembro muito bem. Ele disse: você sabe por que Jesus mandou lançar a rede do lado direito do barco? Ele disse: Jesus mandou lançar a rede do lado direito do barco, porque daquele lado direito do barco, naquela hora do dia, o sol estava nascendo, a água estava esquentando, era impossível ter cardume de peixes ali naquela hora. Era natural lançar a rede em outra posição. É um Mar da Galileia, chama mar, mas é um grande lago, é enorme, você não vê o fim. Era mais fácil eles irem para outra posição do lago. Mas onde eles estavam, a água estava quente, o sol estava nascendo, rachando. E Jesus diz assim: lancem a rede. Por que Jesus só não falou lancem a rede? E eles lançariam do lado normal. Mas Jesus faz questão de dizer lancem a rede do lado direito. Quando Jesus diz lancem a rede do lado direito, porque não é para lançar do lado esquerdo. É para lançar do lado direito e não do esquerdo. E a Bíblia diz que eles fizeram o que eles nunca tinham feito. Lançaram a rede num horário que nunca tinham lançado. E lançaram em um momento que a água estava quente, que nem o pescador faz isso. E a Bíblia diz que eles tiveram, a Bíblia chama essa pesca de pesca maravilhosa. Eles pescaram 153. E a Bíblia faz questão de dizer 153 grandes peixes. Por que a Bíblia não diz e recolheram uma grande quantidade de peixes? Não, nessa passagem a Bíblia faz questão de dar um número exato, e faz questão de dizer que foram grandes peixes. Então, irmão, se você quer viver o que você nunca viveu, faça o que você nunca fez. Se você não tinha o hábito de jejuar, jejue. Se você jejuava uma vez por semana, passe a jejuar 2 vezes por semana. Se você lia um capítulo da Bíblia, passe a ler 2 capítulos da Bíblia. Se você não ajudava ninguém, passe a ajudar.
Se você não tinha um hábito de orar, passe a orar. Se você orava 5, 10, 20, 30 minutos, dobre esse tempo de oração. Faça o que você nunca fez. Pastor, eu detesto ler. Comece a ler um livro. Leia a Bíblia, leia outro livro. Pastor, eu só tenho o hábito de vir domingo à igreja. Passa a vir quinta. Pastor, eu não gosto desse negócio de pequenos grupos. Passe a frequentar um pequeno grupo, mesmo sendo online. Faça o que você nunca fez, cara. Mas se você fizer o que sempre você teve o hábito de fazer, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Quem está me entendendo diz amém. 3 e último. E eu termino. A matéria-prima do seu milagre está na sua casa. Às vezes a gente busca um milagre em tantos lugares, mas tudo começa na nossa casa. Tanto o teu sucesso quanto o seu fracasso começa na sua casa. Olha essa passagem de 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, era um homem temente ao Senhor. Mas agora veio o credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Era lei isso. Você devia alguém, não tinha condições de pagar. Se você tinha filhos, o credor levava os seus filhos como escravo. Era lei. Os caras não estavam fazendo um absurdo. Essa mulher, ela procura o profeta, procura o homem de Deus. Ela não procura um banco. Ela não procurou um agiota. Interessante isso. Ela não procurou mais um emprego. Sabe que tem gente que acredita tanto no trabalho, na força do seu trabalho, que ele trabalha em 1, em 2, 3 empregos, não tem dia nenhum de descanso. E ele se mata, e tudo que ele consegue é dinheiro e nunca resolve o problema da vida dele. Essa mulher não buscou o agiota. Essa mulher não buscou um banco. Também essa mulher não foi para o salão de cabeleireiro falar mal do marido dela que morreu e deixou ela com dívida, não. Interessante isso. Essa mulher não ficou contando a vida dela para todo mundo, não. Para o açougueiro, para o pedreiro. Não. A Bíblia diz que ela foi até o profeta. E ela disse assim: olha, meu marido era um homem temente a Deus. E aí ela diz: olha, mas ele não sabia administrar bem as finanças e me deixou uma dívida aí. E os credores estão querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Agora vamos ver o que o profeta vai dizer. Eliseu perguntou-lhe. Interessante o que esse camarada vai perguntar. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Uau. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ou seja, ela tinha tudo. Por que ela tinha tudo, pastor? Porque o azeite nessa época, até hoje em Israel, ele é usado como remédio, ele é usado como tempero, e é usado como unção, e tem mais outros benefícios. Então o azeite, já naquela época, valia muito, até mais do que hoje. Então ela tinha recursos financeiros. Ela estava bem financeiramente, essa mulher. Ela tinha a matéria-prima do milagre delas, e estava na casa dela. Não estava com o profeta, estava na casa dela. É importante nós entendermos isso. E olha o que o profeta vai dizer para essa mulher. Olha o que ele vai liberar sobre a vida dela nesse momento. Ele vai dizer assim: volta para sua casa e pega vasilhas emprestadas com os teus vizinhos. Então essa mulher é uma mulher que não podia ter problema com os vizinhos. Porque ele manda, preste atenção nos detalhes. Volte, pede vasilhas emprestadas, está lá, ó, para os seus vizinhos. Vá pedir emprestadas vasilhas a todos, não pula uma casa não, a todos os vizinhos. Mas peça o quê? Muitas. Agora preste atenção que lá em cima a mulher diz assim: a tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite. Na mente dela ela tinha pouco.
O profeta manda ela pedir vasilhas, e não poucas, muitas, e a todos os vizinhos. Essa mulher não podia questionar e dizer: peraí, profeta, o senhor não entendeu. Eu não falei que eu tenho muito azeite, eu tenho pouco azeite. Não faz sentido eu pegar muitas vasilhas com todos os vizinhos. Não. Essa mulher volta, ela acredita na palavra liberada no altar. É aqui que está o segredo, gente. Ela não volta, irmãos, porque quando você questiona, demonstra que você está vivendo no mundo natural. E o natural não combina com o sobrenatural. O natural é o seguinte: se eu tenho 500 ml, eu tenho que buscar uma vasilha de 500 ml. Isso é o natural. O natural diz assim: olha, eu tenho só esse dinheiro para pagar essa conta de luz, eu não posso dizimar. Isso é o natural. Isso é o natural. O sobrenatural, o natural diz 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4. O sobrenatural não é assim. No natural diz assim: quanto mais você dá, menos você tem. No natural, no sobrenatural, quanto mais você dá, mais você tem. No natural diz assim, que você tem que ser sanguessuga. Tira, me dá. No sobrenatural diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. No natural, você tem que ficar em casa. Você tem que ter medo da morte. No sobrenatural, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. No sobrenatural, aquele que tenta cuidar da sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que dá por amor a mim, esse ganhará. Sobrenatural. No natural diz: Isaac, vai trabalhar no mercado corporativo, você ganha mais, volta para São Paulo. No sobrenatural diz: vai para o interior, que é lá que eu vou te abençoar. Você não entendeu. No natural diz: você tem que ir para um país, você tem que ir para uma cidade, uma grande metrópole, onde rola muito dinheiro. No sobrenatural diz: vai para onde Deus mandar. É assim que funciona. No natural diz: sai dessa empresa e vai para essa que você vai ser muito honrado. No sobrenatural diz: no lugar da tua vergonha é que eu vou te honrar. Você está entendendo? No natural diz: pesque de madrugada. No sobrenatural diz: pode pescar de manhã, porque é a minha bênção que enriquece e não acrescenta dores. No natural diz: trabalhe igual louco, largue tudo nessa vida, cuide da sua família. Cuide da sua família. No sobrenatural diz: carregue os fardos uns dos outros, se importe uns com os outros. Consegue entender um trem desse? Então nós precisamos entender isso, amados. Nós precisamos viver essa palavra. Nós precisamos buscar isso de Deus. E vamos continuar o texto. Então disse Eliseu: vá, pedi emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peço o quê? Muitas. Continua. Depois entra em casa com seus filhos e fecha a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso ela foi embora. Uma mulher obediente. Ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Continua o texto. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, porque tem gente que é assim: quando a coisa aperta, procura o profeta. Quando melhora, vai para o shopping. É assim. Outro dia eu disse para minha esposa assim: interessante, fulana de tal me ligou pedindo oração, que a filha estava na UTI, e vinha me dando relatórios diariamente como estava a filha, e de repente parou de falar. Eu disse: mas pela minha experiência, a menina já saiu do hospital, porque se tivesse no hospital estava pedindo oração. Então eu nem vou ligar. Eu nem vou ligar.
Ô, irmão, peraí, tem que aproveitar o momento. Não é todo dia que Gessé tira foto não, galera. Olha aqui. 1 minuto de sucesso. Olha. Olha aqui. Presta atenção. Aí passou uns dias, eu recebi a ligação da pessoa. E disse assim: pastor, ore, porque agora é o meu marido que está sendo entubado. Eu falei: caramba, que interessante. Mas essa mulher, não. Depois que enche tudo, o milagre acontece, porque foi um milagre, ela tinha um pouco de azeite. Ela pede muitas vasilhas, todas as vasilhas são enchidas. Ela volta e ela diz: e aí, profeta? O que o senhor mandou fazer, eu fiz. Todas as vasilhas cheias. O que o profeta disse para essa mulher? Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Essa mulher não perdeu os filhos. Essa mulher não ficou endividada. Essa mulher não cavou mais ainda o poço. Por quê? Porque ela buscou um profeta. Ela buscou um homem de Deus. Nós precisamos viver isso, querido. Precisamos aprender a fazer o que nós nunca fizemos. E precisamos buscar Deus, colocar Deus em primeiro lugar. E para a gente encerrar essa ministração, como colocar Deus em primeiro lugar, pastor? Nós ministramos uma mensagem no início do ano: Deus em primeiro lugar na minha vida. E como colocar Deus? Nós demos 4 sugestões para você. E eu tenho vivido isso, buscado isso todo santo dia. Primeira coisa, para colocar Deus em primeiro lugar, anote aí, se você já esqueceu. Nas primeiras horas do dia, antes de fazer qualquer coisa, busque a Deus. Cara, não sai igual um louco por aí. Não sai igual um maluco. Acorda atrasado, male lava o rosto, toma um café preto e sai para correr atrás do prejuízo. Não. Você tem um Deus. Você tem a Shalom de Deus sobre a tua vida. Você tem Adonai, aleluia. Você tem o dono. A palavra Senhor, Adonai é Senhor. A palavra Senhor significa dono. Dono. Eu sou de uma época que eu trabalhei com vendas em São Paulo. E eu sou de uma época, logo no comecinho da minha vida profissional na área comercial, a gente tinha que passar no escritório todo dia de manhã para uma reunião com o gerente comercial. Todo dia. Agora tudo se faz online, né? Mas a gente tinha que ir lá ao centro, então na Avenida Paulista, ter uma reunião, recebia o comando e a gente saía para a guerra. Por que a gente não ia direto de casa? Porque tinha um comando. Tinha um líder. O dono da empresa, o gerente, o diretor comercial, alguém. Então nós não podemos sair para o nosso dia a dia sem consultar a Deus. Levante meia hora mais cedo. Lave o rosto, vá ao banheiro. Dobre o seu joelho em seguida. Fale com Deus, diga: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida hoje? Qual a avenida que eu devo pegar? Tem vários caminhos para eu chegar na empresa que eu trabalho. O Senhor quer que eu vá pela Imigrantes ou pela Pires Pimentel? O Senhor quer que eu vá a São Paulo pela Fernão Dias? O Senhor quer que eu quebre aqui pela Dom Pedro? Ou pela Raposo Tavares, pela Anhanguera? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu fale naquela reunião? Qual o contrato e quais os contatos que o Senhor quer que eu faça hoje? Senhor, me dá graça para cuidar dos meus filhos nesse dia. Senhor, não deixa eu perder a paciência com meus filhos. São crianças. Eu já fui criança. Senhor, renova minhas forças nesse dia. Me dá sabedoria naquela reunião. Senhor, renova, me dá, Senhor, graça. Fale com Deus nas primeiras horas do dia. Antes de fazer qualquer coisa, busque a Deus, leia a Bíblia. Segunda sugestão. No primeiro dia da semana, que é hoje, domingo, reúna na igreja com seus irmãos e adore a Deus coletivamente. Você sabe que você veio aqui hoje, talvez você não pensou nisso, mas você está consagrando toda a sua semana a Deus. Você separou um dia de descanso. Você passou tempo com a sua família.
As crianças hoje não foram à escola, embora esses dias não estão indo, né? Nesse tempo de pandemia, estão estudando online. Mas o marido está em casa, a esposa está mais tranquila, almoçou, acordou um pouco mais tarde, você que veio no culto à noite, acordou um pouco mais tarde, tomou um café com a família, deu uma volta no lago. Os clubes estão fechados, mas quando estão abertos, de repente foi ao clube. Mas você já está investindo, você já está adorando o Senhor, cuidando da sua família. Mas mais tarde você vai se reunir com seus irmãos, coletivamente, para adorar a Deus. É isso. Pastor, eu não vou à noite, então eu vou de manhã. De manhã eu adoro a Deus. Depois eu saio, almoço com a minha família, vamos passear. Domingo é do Senhor. O Shabat, dia de descanso. Preste atenção. Se Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º, quem somos nós para não parar para descansar? Você é melhor que Deus? Você é mais forte, mais poderoso que Deus? Hã? Descanse, cara. Para os feirantes em São Paulo, o sábado deles é a segunda-feira. O meu dia de descanso é na sexta-feira. Geralmente eu evito vir aqui na igreja de sexta-feira. Às vezes eu venho, não tem jeito, mas eu evito atender pessoas na sexta-feira. Eu busco investir tempo na minha família. Às vezes a gente vai para São Paulo só para passar tempo no carro. Ou então fica em casa, come pipoca, assiste um filme, brinca, conversa. É o meu sábado. Meu dia de descanso é sexta. Porque sábado geralmente tem alguma programação. Sábado eu atendo alguém, sábado eu visito. E domingo eu estou ligado no culto, eu estou concentrado. Eu não consigo brincar com eles no domingo. Qual é o seu dia de descanso? Segunda, terça, quarta. Mas você tem que ter um dia de descanso. Você não pode ficar ligado direto. Deus descansou, como você não vai descansar? Sabe, irmãos, a gente fala verbalmente e a gente fala através das nossas atitudes. Quando a gente não descansa e a gente acha que é o trabalho em excesso que vai solucionar o nosso problema, nós estamos dizendo para Deus: eu não preciso descansar como o Senhor descansou. Eu não preciso parar como o Senhor parou. Então eu sou melhor que o Senhor. Eu sou melhor que o Senhor. Porque o Senhor descansou e eu não preciso descansar. Mas quando a gente para descansar, a gente está se humilhando diante de Deus. Então coloque isso na sua agenda. Buscar a Deus e ter um tempo de descanso. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Terceiro, no primeiro dia do mês, se consagre ao Senhor, jejue. Nós fizemos ontem, no início do ano nós estávamos fazendo 24 horas de jejum, consagrando o mês. Veio a pandemia, nós reduzimos para 12 horas, por questão da imunidade. Mas é importante se consagrar ao Senhor. Quarto e último, colocando Deus em primeiro lugar. Quarta sugestão e última que nós demos aqui: tudo que Deus confiar em suas mãos, todos os recursos financeiros que Deus confiar em suas mãos, antes de pagar qualquer coisa, primeiro dizime, oferte e primicia ao Senhor. Isso é Deus em primeiro lugar. Isso é Deus, querido. Preste atenção. Você tem emprego porque Deus te deu. Você se sente capaz na sua empresa, no que você faz, porque Deus é contigo. Você tem saúde, é Deus que tem te dado. Você não tem sofrido nenhum acidente, é Deus que tem te livrado. É Deus que tem te sustentado. Não pense que é você não. Então, se tudo é Deus, tudo vem de Deus, tudo que você recebe, tudo que você tem, pertence a Ele. A gente não está devolvendo, a gente não está dando nada para Deus. Nós devolvemos 10% de 100% que Ele confia em nossas mãos. Muitos irmãos aqui na igreja, muitos fazem isso. Recebem o pagamento durante a semana, um dia que não tem culto, eles ligam. Eles se preocupam em vir aqui, trazer ou depositar nas contas da igreja. Mas eles têm buscado colocar Deus em primeiro lugar. E eu tenho visto a diferença na vida desses irmãos. Seja fiel a Deus. Deus tem não só o mês de agosto de céus abertos para você, mas Deus tem uma vida inteira de céus abertos para a sua vida. Deuteronômio 12, versículos 5 e 6 diz: para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais.
o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. A Bíblia vai dizer que toda primeira cria de tudo, pertence a Deus. A primícia pertence a Deus. A Bíblia diz do dízimo, é a Bíblia que diz. E a Bíblia fala da oferta, um ato de gratidão. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra tenha encontrado morada no seu coração. Irmãos, está chegando dias, já chegou esse dia. Eu creio que Deus está separando o trigo da palha. E a Bíblia fala disso. Como que se separa o trigo da palha? Joga a palha e o trigo para cima e sopra. O vento leva a palha, somente o trigo fica. Eu espero que você seja trigo e não palha. Os dias são difíceis, são maus. A iniquidade está se multiplicando. O diabo está vomitando tudo que tem no inferno. Satanás não está de brincadeira com ninguém. Busque a Deus em primeiro lugar. Se a sua vista estiver embaçada, faça como o cego. Eu estou vendo homens como se forma de árvores. Diga para Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem medo de ser sincero com Deus. Outro dia eu estava resolvendo a situação com relação à igreja, e estava difícil, não conseguia, e eu busquei todas as vias normais e naturais, e eu calculei, eu fiz ligação e tal, e a coisa travada. Aí um dia o Espírito Santo ministrou meu coração, falei, obrigado Espírito Santo, tá bom. No outro dia, no meu TSD com Deus, eu disse, Deus, o Senhor é o pastor dos pastores, a igreja é do Senhor, não é minha. Eu disse bem assim, a igreja é do Senhor, não é minha. Se é do Senhor, o problema é seu e não meu. Eu estou aqui te auxiliando. Se não der certo esse trem, é porque o Senhor não quis. Então eu vou descansar, sabe? No mesmo dia que eu falei isso para Deus, eu tive resposta positiva daquela situação. Mesmo dia. Rasga o teu coração para Deus. Fala, Deus, eu estou vendo homens como se fosse uma árvore. Minha vista está embaçada. Eu não estou conseguindo entender a mensagem. Eu não estou conseguindo orar. Eu não estou conseguindo ser fiel nos dízimos, nas ofertas, nas primícias. Eu não consigo jejuar. Eu não consigo ler Bíblia. Eu não consigo amar os meus irmãos. Eu não tenho prazer de ir à igreja. Fala para Deus. Rasga o teu coração. Ele é pai, nós somos filhos. E já viu, quem é pai aqui, quem é mãe sabe. Tem situações que a gente fica esperando só o filho falar. Ele acha que a gente não sabe, né? A gente já sabe. A gente só fica esperando ele confessar, ela falar. É assim ou não é? Assim é Deus. Deus está esperando você rasgar o seu coração e dizer, papai, eu estou nessa situação. Eu estou vendo homens como se fosse árvore. Papai não vai te amaldiçoar. Não. O papai não vai te condenar. Não, ele disse que não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele vai fazer com você como ele fez com o cego. Ele vai passar a mão nas suas vistas espirituais. Aleluia. E você vai ver céus abertos sobre a tua vida.